Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar encerramento a uma série de vídeos que eu estou trazendo aqui no canal, onde eu mostro os meus livros sobre história do Brasil. Até aqui foram postados 3 vídeos. O primeiro eu falei sobre os meus livros de história do Brasil escritos por jornalistas que de fato não são as pessoas mais indicadas para escrever sobre história, porque elas não são formadas em história, não conhecem tão bem a parte historiográfica, a parte de pesquisa de fonte, a parte de lidar com documentações, com fontes primárias. No entanto, são pessoas que elas têm uma habilidade muito importante, que é a capacidade delas de propagar informação, de conseguir levar as pessoas de diferentes grupos, então pessoas leigas e pessoas também muito bem informadas, o conhecimento de uma forma acessível. Então, na minha perspectiva, livros de história do Brasil escritos por jornalistas são uma excelente porta de entrada para quem está começando no tema. Posteriormente, eu gravei parte 1 e parte 2 sobre livros de história do Brasil, que eu tenho aqui na minha estante, escrito por historiadores. E aí sim nós estamos falando das pessoas mais habilitadas para escrever sobre o tema, porque são pessoas que de fato farão isso de uma forma que coincide com os princípios indicados para que esses livros sejam escritos, né? Então as pesquisas são muito bem embasadas, eles conseguem dialogar informações, eles conseguem concatenar o que acontece no Brasil com o que acontece no mundo. Então são livros bem interessantes também. Então todos esses vídeos estão disponíveis aqui no canal, caso vocês queiram ver. E agora, para encerrar esses vídeos mostrando os livros sobre o nosso país, eu estou trazendo os livros sobre um período muito importante na nossa história, que foi o regime militar brasileiro. Eu tenho 8 livros sobre esse tema e eu queria compartilhar com vocês para deixar como recomendação, certo? E para contextualizar melhor, vamos entender o que foi, afinal de contas, o regime militar brasileiro de uma forma superficial para que tenhamos, pelo menos, a possibilidade de continuar esse vídeo de uma forma mais tranquila. O regime militar brasileiro, basicamente, ele precisa ser entendido a partir de uma visão global, porque num contexto mundial, na segunda metade do século passado, do século XX, nós tivemos a União Soviética e os Estados Unidos disputando quem seria a principal potência mundial após o final da Segunda Guerra Mundial em 45. E nessa perspectiva, nós tivemos os dois países fazendo de tudo para de fato conseguir manter-se numa soberania. E, por conta disso, nós tivemos algumas ditaduras se instaurando em alguns países, em especial aqui na América Latina houveram algumas, e dentre elas o Brasil. A nossa, por exemplo, ela começou em 1964 e continuou até 1985. No início, ela começou com a deposição de João Goulart, que nem havia sido eleito presidente, na realidade ele era vice, quem era o presidente era o Jânio Quadros, Jânio Quadros abdica, o João Goulart assume. Quando ele assume, ele já assume com muitas limitações, porque ele já era marcado por ser um cara mais à esquerda e o Brasil estava fortemente ligado aos Estados Unidos em questão de zona de influência. Então, no início já foi um pouco complicado, mas ele conseguiu ir fazendo ali a manutenção da sua presidência, conseguiu ir se mantendo no poder, mas em determinado momento, ali do final do mês de março para o início do mês de abril, nós tivemos o golpe militar dado pelo exército brasileiro, que o tirou do poder e assumiu as rédeas do país, tirando da população o poder da democracia, tirando do povo o direito de eleger de forma direta os seus presidentes, de escolher quem comandaria o país, e aí os presidentes passaram a ser escolhidos de forma indireta. E aí, não apenas isso aconteceu, mas outras coisas também, como por exemplo, os conhecidos atos institucionais, que basicamente são emendas à Constituição que decidiam como o país seria conduzido. E aí, a partir desses atos institucionais, nós tivemos proibição de manifestações, tivemos censura da imprensa, censura do povo, censura nas universidades, nós tivemos, infelizmente, pessoas sendo presas, pessoas sendo torturadas e pessoas sendo mortas. Ou seja, é um momento muito marcante, um momento muito triste da nossa história, mas que, como nós sabemos, infelizmente a história tem muito disso. Muitos acontecimentos marcantes de uma forma negativa. E para que nós consigamos ter um mundo melhor, evitando que esses acontecimentos voltem a acontecer, é importante conhecermos.
Então vou trazer alguns livros e eu espero que vocês gostem das minhas recomendações, beleza? Começando por um livro que já tem resenha aqui no canal, caso vocês tenham interesse de ir mais a fundo. Estou falando de 1964, Golpe Midiático Civil-Militar, do Juremir Machado da Silva. Esse livro foi publicado em 2014 pelo Juremir, que é formado em História, formado em Jornalismo, doutor em Sociologia. Além disso, ele é radialista, ele é tradutor, então é uma pessoa com muito conhecimento e que consegue trazer o conteúdo de uma forma muito acessível, embora esse livro não seja um livro muito padrão, porque diferente das demais obras, o que nós vamos ter aqui não é um autor explicando o que foi o regime militar, tentando ensinar. O que nós vamos ter é o autor, no caso Juremir, pegando um aspecto do regime militar, que no caso foi a participação da imprensa, a participação da mídia. Por isso, o livro se chama Golpe Midiático. Por quê? Porque na perspectiva do Juremir, a tese que ele defende aqui é que sem a participação da imprensa, nós não teríamos tido este golpe. Então a imprensa ela foi fundamental para que o povo de alguma forma apoiasse, ou melhor, que parte do povo apoiasse, certo? Então o que ele vai fazer é pegar momentos, pegar exemplos, pegar trechos de publicações que vão mostrar o quanto que a imprensa teve responsabilidade tanto pelo golpe quanto pela manutenção do regime militar aqui no Brasil, certo? E para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui a capa, eu vou ler o verso da capa, esse trecho aqui para vocês, tá bom? O golpe de 1964 foi midiático civil-militar. Sem o trabalho da imprensa, não haveria legitimidade para a derrubada do presidente João Goulart. Os grandes jornais de cada capital atuaram como incentivadores e árbitros. Um dos mais ferrenhos estimuladores do golpe foi o jornal carioca Correio da Manhã, que rapidamente perceberia o erro e passaria oposição, perecendo durante o regime militar. Em editoriais sucessivos, em 31 de março e 1º de abril de 1964, o Correio da Manhã destilou seu golpismo visceral. No ataque intitulado Basta, decretou: o Brasil já sofreu demasiado com o governo atual, agora basta. Ou seja, nós vemos aqui a participação do Correio da Manhã, mas não foi apenas ele. Por exemplo, aqui nós temos esse exemplo que em determinado momento mudou de posicionamento. Mas houveram outros que ainda permaneceram por mais tempo e houveram outros que não permaneceram. E houve esse caso, por exemplo, de um que era apoiador do golpe, depois mudou de lado e deixou de existir durante o regime justamente pela censura. Então, enfim, o que nós vamos ter nesse livro é basicamente o Juremir mostrando o quanto que a imprensa ela tem poder de manipulação. E eu acho um ponto importante é que esse livro ele serve tanto para o regime militar como para qualquer acontecimento histórico. A mídia ela de fato tem a capacidade de fazer com que a massa se mobilize. Então isso pode ser para o bem, pode ser para o mal, enfim. Mas o que de fato acontece é que a mídia ela pode fazer isso, certo? Então uma excelente obra para vocês aqui como recomendação. Agora um livro que eu não li, mas tenho bastante vontade. Estou falando de um livro da editora Contexto, inclusive é parceira aqui do canal. 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano, que é historiador, mestre e doutor em História Social, todas as suas formações pela USP. E ele não tem apenas esse livro pela editora Contexto, ele tem outras obras publicadas, se eu não me engano, Brasil República foi escrito por ele, ou Brasil Contemporâneo. Eu acho que é Brasil República, se eu não estou enganado, eu vou deixar a informação qual dos dois é. Mas, basicamente, o que nós vamos ter aqui, através do Marcos Napolitano, é aí sim a ditadura sendo explicada. Ou seja, nós, diferente do Juremir, nós não vamos ter um aspecto sendo vasculhado. Não, nós vamos ter a ditadura de uma forma geral sendo explicada. Então ele vai explicar tanto o momento do golpe, quanto também
os governos e a manutenção do regime militar e também a decaída do governo. Então todos esses aspectos serão trabalhados dentro da sua obra. E a editora Contexto, ela tem um canal aqui no YouTube, inclusive eu deixo a indicação para vocês, onde o Marcos Napolitano tem um vídeo, salvo engano, de 6 minutos e meio, onde ele, o próprio autor do livro, ele explica mais ou menos qual é a intenção dele, e eu vi esse vídeo para embasar esse vídeo aqui, e basicamente o que ele diz é que ele tentou nesse livro ser o mais didático, mais acessível possível, por isso ele evitou excessos de discussões historiográficas, ou seja, não vai ser um livro muito denso, muito pesado, embora para quem gosta de base historiográfica, de pesquisa, ele deixou uma extensa bibliografia no final da obra. Mas durante o texto ele evitou ficar fazendo muito debates entre autores, justamente para deixar a narrativa dele mais fluida. Então é um livro que, na minha perspectiva, eu quero começar a entender o regime militar. Talvez esta aqui seja, de todos os livros que eu vou mostrar, a melhor porta de entrada. Mas, caso você queira se aprofundar, porque você já conhece bem, e você de fato quer agora se debruçar no tema, ir a fundo, conhecer o máximo possível, eu tenho aqui uma das coleções mais completas sobre o tema. Estou falando dessa edição, que no meu caso é da Intrínseca, mas também de alguma outra editora, mas o que eu tenho aqui é a da Intrínseca, tá? Que é a coleção da ditadura, do Hélio Gaspari. São 5 volumes. Aqui nós temos mais de 2.400 páginas falando sobre o regime militar brasileiro. Uma pesquisa muito longa do autor. Eu vou falar com vocês brevemente sobre esses livros que foram escritos pelo Hélio Gaspari, que é um jornalista que nasceu na Itália, na cidade de Nápoles. E esses livros, eles foram publicados até de uma forma meio curiosa, porque são 5 obras. E as 2 primeiras foram publicadas em 2002, aí na sequência 2003, posteriormente 2004, mas aí nós vamos ter um hiato de tempo e só será publicado o último volume em 2016, certo? Mas de qualquer forma nós estamos falando de um livro onde nós vamos ter o autor dedicando mais de 18 anos de pesquisa para escrever a primeira obra. Então, para escrever a última, nós podemos acrescentar aí toda essa distância de tempo. Minha gata querendo aparecer aqui no vídeo. Tá miando aqui, querendo uma atenção. Então, como eu estava dizendo antes da intervenção da minha gata Helena, mais de 18 anos foram dedicados à pesquisa sobre esse tema por parte do Hélio Gaspari, e mais de 200 pessoas foram consultadas pelo que ele diz na introdução do primeiro livro. Eu, particularmente, já li em 2020, ou seja, 4 anos atrás, os 2 primeiros volumes desse livro. E eu me lembro que na época foi uma experiência bem interessante. Nós estamos falando de livros muito bem escritos. O Hélio Gaspari, ele fala de uma forma muito didática, escreve muito bem. E eu lembro que foi bem impactante, porque nós temos muitos exemplos de pessoas que sumiram, muitos exemplos de torturas. Então eu lembro que foi um livro bem impactante à época. Pretendo fazer uma releitura, só que para fazer a leitura desses 5 volumes eu teria que voltar novamente do primeiro. E como vocês podem ver, isso demandaria um tempo bem razoável. Então preciso me programar bem para fazer e ir na sequência, né? Pegar o volume 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, basicamente, como esses livros são divididos? O que ele faz? Ele pega cada um dos presidentes do regime militar, algo assim? Não. Ele pega, na verdade, mais momentos. Então, por exemplo, cada um dos livros tem um título, né? Então, por exemplo, o volume 1, que foi publicado em 2002, se chama A Ditadura Envergonhada. O que ele quer dizer com a ditadura envergonhada? É basicamente a tomada do poder por parte dos militares e o quanto que, no começo, ela agiu de uma forma tímida, envergonhada. Ou seja, ela não colocou as asinhas para fora. Ela não chegou já com o pé na porta, chegando firme. Não, ela agiu de uma forma mais calma. Então, no primeiro volume, nós vamos ter a forma como a ditadura ela começou de uma forma mais branda, mais tranquila e mais camuflada, porque já aconteciam muitas coisas, mas isso era
tinha muito cuidado para que não fosse propagado as informações. Então, por isso, se chama ditadura envergonhada. E ela vai ir mais ou menos do início do regime militar até o AI-5, em dezembro de 1968, que é um momento crucial. E aí nós vamos ter a ditadura escancarada, que é o volume 2. Justamente por isso, porque com o AI-5 ela escancara tudo. Ela mostra ao que veio. Então, por isso ele coloca esse título no volume 2. Porque no segundo volume nós vamos ter já a forma como a partir do AI-5 surgiram de fato muitas perseguições. Vai falar sobre o papel do DOI-CODE em São Paulo. Vai falar sobre muitos casos de perseguição. Esse livro eu acho que dos que eu li foi o que mais me impactou nessa perspectiva, né, de falar sobre exemplos de torturas que eram aplicadas dentro desses lugares, né? Então é um livro bem pesado, certo? Então basicamente o que ele vai falar é sobre isso, sobre as perseguições, as torturas. E aí também eu me lembro que nesse livro nós temos muitos exemplos das guerrilhas também, né? Então nesse momento a oposição ela começa a se manifestar a partir do AI-5 com muito mais força. Então começa a surgir guerrilha de fato armada para se opor ao regime militar. Então ele vai falar sobre isso também, eu me lembro muito bem. Tem até o caso de um, salvo engano, embaixador norte-americano que teve, ou ele foi sequestrado ou parte da sua família, vou deixar aqui a informação, porque eu li aí em 2020 isso. Mas eu lembro disso, então muitos acontecimentos marcaram esse período e esse livro, volume 2, provavelmente é um dos mais ricos, né? Aí nós já chegamos no momento, nos livros que eu não li, né? Então nós temos a ditadura derrotada no volume 3. E isso quer dizer que acabou? Não. Por que derrotada? Porque aqui ela já começa a perder credibilidade. Ela estava no processo de derrota, ela estava sendo derrotada, ela estava perdendo força. Então nesse volume nós vamos ter isso. No volume 4 nós vamos ter ela encurralada, ou seja, ela começou a ser derrotada e aqui ela já estava sem horizonte, sem norte para onde ir. Por isso nós vamos entrar naquele processo, né, de redemocratização, onde surge aquela ideia de uma volta à democracia de uma forma gradual, certo? E aí nós vamos ter o último livro, que é A Ditadura Acabada, que vai tratar principalmente do governo do João Figueiredo, que vai de 1978 a 1985. E aqui sim já entrando na redemocratização, certo? Então o que basicamente nós vamos ter nessa coleção é isso. É todo o período do regime militar sendo dissecado de uma forma cronológica. Então não é um livro que você fica perdido porque vai para o futuro, vai para o passado, não. É um livro que segue uma ordem linear, bem interessante. E um aspecto que também é trabalhado nessa obra, eu vi isso em alguma resenha, agora eu não vou me recordar a referência, mas é que também esses livros trabalharão quanto que a parte econômica serviu para camuflar o regime militar. Porque de fato nós tivemos o chamado milagre econômico, né? Na época parecia que a economia estava muito bem. Quando acaba o regime militar nós vemos de fato que não estava, né? Aí surge pós-regime militar muitas crises justamente por vários descontroles que ocorreram durante o regime militar, certo? Então isso também é trabalhado dentro das obras. E para finalizar aqui um livro bem diferente, né? Do Matheus Leitão, Em Nome dos Pais, que nós vamos ter nessa obra aqui publicada em 2017. Basicamente é o Matheus Leitão, que é um jornalista, investigando o caso do seu pai e da sua mãe. Inclusive sua mãe, que é muito conhecida no ramo jornalístico, que é a Miriam Leitão. E o que o Matheus Leitão, filho dela, vai fazer é resgatar, em nome de seus pais, os momentos em que eles foram levados a um cativeiro durante o regime militar em 1972 e lá eles passaram por torturas. Então, tanto a Miriam Leitão quanto o esposo dela passaram por perseguição, enfim, por várias situações desagradáveis. Dentro desse livro que eu ainda não li, ele vai explicar como foram esses momentos para sua mãe, para o seu pai, e ele também vai fazer uma investigação de quem foram os responsáveis. Enfim, me parece um livro bem interessante, me parece uma leitura bem fluida. Não é um livro tão pequeno assim, aqui tem mais de 400 páginas,
No entanto, é uma obra que eu acho bem interessante para quem quer ler sobre a ditadura de uma forma mais sutil, mais tranquila. Tranquila não no sentido de confortável, porque certamente esse livro aqui, como ele vai falar sobre o que a Miriam Leitão passou e o seu esposo também, não vai ser tranquilo no sentido de, nossa, que livro gostoso. Não, é claro que não. É o oposto disso. Mas eu acho que vai ser um livro fluido. Um livro que você vai conseguir ler 20, 30, 40 páginas na sequência pela narrativa do autor, certo? Então, pegando aqui os livros só para vocês verem no final do vídeo aqui. Os livros que eu trouxe para vocês foram esses aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que algumas recomendações aqui tenham sido de ótima valia e que vocês pesquisem mais sobre o tema, pesquisem através dos livros, através de vídeos, enfim. Conhecimento é sempre bom e é importante nós relembrarmos esse momento para que nós não voltemos para nenhum regime similar a esse, porque independentemente de qual seja o seu viés político, independentemente se você é de direita, de esquerda, tirar a democracia de um povo não é algo bom, não é algo vantajoso, muito pelo contrário. Isso é muito ruim, ainda mais quando isso vem acompanhado de censura, perseguição e muitas outras coisas lastimáveis, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeo. Está aqui o encerramento e é isso. Vou deixar aqui o Instagram também, caso vocês queiram se inscrever para saber mais sobre os conteúdos que eu posto aqui. E também, se vocês puderem deixar um like e até aqui nos comentários, deixar livros que vocês leram sobre esse tema e que foram muito impactantes, eu acredito que vai ser muito interessante para as pessoas que estão vendo esse vídeo e querem outras recomendações, porque eu sei que existem muitos livros bons, como por exemplo, acho que se eu não me engano se chama Brasil Nunca Mais, que já foi recomendado aqui para mim, mas esse eu não tenho, por isso eu não mostrei. Mas enfim, existem muitos outros livros extremamente interessantes para serem lidos, certo? Então muito obrigado por tudo, um forte abraço, tamo junto e até a próxima.